Marcos capítulo 4. Eu começo logo a ler. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar, e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Vamos? A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. E você diz amém? Diga: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu lugar. Eu estou usando a versão King James, e ela tem algumas nuances, mas o sentido é o mesmo. Este é
um princípio de Deus que precisa marcar a nossa vida hoje. Precisa nos marcar. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. O Senhor, ele apresenta a primeira grande parábola. A primeira grande parábola. E essa grande parábola, ela contém princípios que precisam estar claros para cada um de nós aqui. Porque sem esses princípios, nós não teremos sucesso. Não vamos chegar aonde Deus deseja que eu e você venha chegar. Então vamos olhar essa parábola, essa narrativa que nós lemos com um pouco mais de atenção. O texto começa dizendo assim: e ele começou outra vez a ensinar, e eu sou apaixonado pelos detalhes. Porque tudo faz um sentido. Tudo tem uma razão de ser. Observe isso. E ele começou a ensinar junto ao mar. Essa versão diz junto ao mar, na praia, na beira daquele grande lago. Então, esse versículo está falando, num primeiro momento, de um ponto geográfico, de um local. E guarda isso, porque isso vai ser importante. Ele está tratando, está trazendo parábola, uma parábola essencial para o seu povo. E ele começa dizendo assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. Grife essa expressão, quem está aí na mídia, junto ao mar. Junto ao mar. Então, o momento que ele começa a entregar a doutrina, o ensino, ele está na praia, ele está junto ao mar. Guarda isso. Atenção a isso, foca nisso aí, ele está junto do mar. Aí diz a narrativa, não, lá na frente, é lá anterior, fica bem atento, junto ao mar, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, lá no primeiro parágrafo, junto ao mar. E juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Observe. Nós temos agora 2 lugares que estão sendo destacados. O primeiro lugar é junto ao mar. É onde ele começa, onde ele estava. Ou seja, ele startou a pregação, startou o ensino aonde ele está. Se nós fizéssemos uma foto aérea, ele está na praia, ele está junto ao mar. Deus que está ali, é o Cristo que se fez carne, ele está junto ao mar ensinando, ele está junto na praia, ele está falando para aquela multidão, e de repente, há um detalhe, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Marcos vai dizer para nós, esse evangelista, que de repente há vou chamar de um incômodo, ou vou chamar de um contratempo, ou vou chamar de um óbice. O que eu chamo? Há um contratempo. Se nós congelássemos isso e rebobinássemos esse filme, ele está pregando junto ao mar, ele está na praia. Ele está caminhando na areia. E o texto diz que de repente aflui tanta gente, que cria um mal-estar, um obstáculo. E agora dificultou um pouco. E quando dificultou um pouco, o texto diz que ele muda de espaço. Ele sai da praia, da areia, e ele agora desloca-se para um outro local. E diz o texto, quando a multidão cresce, a multidão chega, ele entrou e assentou-se num barco. Dá cor nisso aqui. Entrou e assentou-se num barco. Ele está estabelecendo princípios para a minha vida e para a tua vida, para o assunto que ele vai tratar. Ele está na praia, está na areia, mas de repente há um incômodo, há um
há um desconforto, há um elemento um tanto quanto impeditivo, há um tumulto, há uma agitação, e está desconfortável. E ele vai continuar ensinando, ele vai continuar lançando, ele é o grande semeador, ele é o grande colocador da semente ali. O que ele faz? Ele muda de espaço, ele sai da areia e agora ele vai para um barco. E a parábola vai transcorrendo, aí chega no capítulo 4 ainda, versículo 35. Versículo 35. Observe esses detalhes na palavra. E naquele dia, é o mesmo dia, e naquele dia, é a continuação daquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Grife essa sentença, passemos para a outra margem. Este capítulo 4, ele tem 3 lugares: areia, barco e outra margem. Capítulo 4, ele tem 3 espaços, tem 3 lugares. Ele começa na areia, na praia. Há algo que não está bacana. Ele muda para um barco. E agora, ele vai para o 3º local. Passemos para a outra margem. Aqui tem princípios que não podem ser esquecidos. O que trata o capítulo 4? O capítulo 4 trata da semente que cai e que ela sofre, e ela vai enfrentar situações, vamos chamar de adversas, situações contrárias. Vamos voltar agora para o começo. Ele diz aqui, versículo de número 3, 4 e 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Versículo 4. E aconteceu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Jesus teve, enquanto semeador, 3 lugares: praia, barco e outro lado. Ele agora, como que numa perfeição, como não, uma perfeição divina, ele agora começa a trabalhar com aquele auditório. E no auditório, ele vai dizer assim: aconteceu que, semeando ele uma parte, ela caiu junto ao caminho. Grife essa expressão, junto ao caminho, um lugar. Observe que ele teve 3. Junto ao caminho, um lugar. O texto vai seguindo agora, versículo 5. Depois vamos somar tudo isso, hein? A outra caiu sobre pedregais. Grife essa expressão, caiu sobre pedregais. O segundo lugar, caminho, pedregais, é o segundo lugar. Jesus começou na areia, passou para o barco e foi para o outro lado. Aquele auditório, ele está dizendo, o semeador saiu e uma parte caiu à beira do caminho, um lugar. Outra parte caiu sobre pedregais. Dá cor a isso. Caiu sobre pedregais. O segundo lugar. Mas o texto continua. Versículo 6. Mas saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz e secou-se. Versículo 7. A outra caiu entre espinhos. Diga comigo assim, beira do caminho. Três lugares. Beira do caminho, pedregais e espinhos. O texto vai continuando, e o Senhor agora vai trazer o ápice da parábola. Versículo 8. Segue o 8 agora. A outra caiu em boa
terra. E deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu 30, a outros 60, a outros 100. Amados, de que essa parábola está tratando? Qual é o vértice, qual é a essência desse texto? O que Deus está representando aqui? O que está acontecendo? Eu vou assustar você hoje com algumas coisas fortes. O que está acontecendo aqui? É a primeira parábola, é a mais importante. Porque se eu consigo entender isso, a minha caminhada ministerial e cristã fica mais fácil. Eu tenho que entender isso. Eu preciso compreender isso. Aqui nesta parábola está o retrato do coração. É o coração humano que está sendo apresentado aqui pelo Senhor. Aqui tem as características de um coração humano que caiu lá em Adão. É isso que nós precisamos entender hoje. Domingo de Páscoa. A solução, a esperança. Tem uma boa notícia, tem uma boa notícia. Aí ele conta tudo isso e os discípulos, eles não entendem, não compreenderam. A ficha não caiu, não desceu, não entenderam. Aí na sequência, ele vai começar a traduzir isso, a esmiuçar isso melhor. Na sequência do texto, ele vai chegar no versículo 10 em diante. Coloca agora o 10 em diante. E quando se achou só, que coisa interessante, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no. Então ninguém entendeu até aqui. Ficou todo mundo com aquela grande interrogação, aquele grande quiz. Uau, o que ele quis falar com isso? O que ele quis? Não perceberam. Ele, de maneira proposital, ele apresenta 3 lugares: areia, barco e o outro lado. Ele está ensinando nas entrelinhas, ele está ensinando de forma subliminar princípios que não podem ser esquecidos. O primeiro grande ensino dele é que nós temos uma batalha terrível nesse mundo. E a primeira coisa a entender é discernir o lugar que eu estou pode não ser favorável para a minha caminhada mais tranquila com o Senhor. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender esse lugar. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o que não se assenta, não anda, não fica. A gente precisa entender isso. Porque se não entender isso, nós não vamos à frente. E eu quero abrir logo um parênteses. Nesse tempo de crise, de batalhas financeiras, tem muito lugar de trabalho que não convém a você. Tem muito ambiente de trabalho que não te convém. Não te convém. E se você não entender isso, você vai sucumbir, com toda certeza. Você tem que dizer: Deus, esse local em que eu estou aqui, ele de alguma maneira está me afetando. Você vai precisar ter a autoridade de Deus e ter uma comunhão com Deus para dizer assim: eu dispenso essa vaga. Eu dispenso essa vaga. Aqui nessa igreja tem alguém que há anos atrás eu indiquei para o emprego. Foi tão maravilhoso. Pensa aquele emprego, daquele salário desse tamanho. Era desse tamanho o salário. E eu conversando num local, e alguém falou: cara, eu preciso de alguém com esse perfil. Eu falei: eu conheço. E eu indiquei essa pessoa. Um salário, pensa, salário de executivo, para facilitar, salário de executivo. E eu indiquei, e a pessoa foi escolhida, testada pelos headhunters, e foi aprovada. E entrou no emprego, e veio me agradecer: pastor,
lhe devo essa. Olha, não tem palavras para agradecer, muito grato a sua indicação. Fui aprovado. Eu falei, glória a Deus. Ainda brinquei, vai ser um melhor. Não deu um mês, a pessoa me procura. Pastor, eu estou lhe comunicando que eu pulei fora. Eu falei, pulou fora? Eu lembro que eu falei, tu é biruta, tu perdeu o juízo. Como tu pulou fora? Um salário daquele? Não, pastor, não. Eu achei melhor sair. Eu tenho uma vida tranquila com Deus, em casa, com a família. E eu, olhando tudo ali, eu falei, isso vai afetar a minha salvação, vai afetar a minha família. Então, eu estou abrindo mão disso. Eu falei, uau, verdade, eu abri mão. Eu abri mão porque eu não vou manchar a minha vida. Eu não vou manchar, eu não vou dar possibilidade do diabo fazer uma desgraça na minha vida. Primeira verdade do capítulo 4 é entendendo o lugar e se eu preciso discernir e o que fazer. Ele começa na areia e muita gente, tumulto, não, ele muda, ele é Deus, ele podia dizer, eu vou mudar isso, não, ele não muda aquilo, é ele que muda, você não vai mudar nada, é Deus que faz ou não faz, e você tem que discernir isso, precisa discernir isso. Aí ele vai falar agora do coração. E ele vai dizer que a primeira parte da semente, diz o texto, ela caiu na beira do caminho. Caiu na beira do caminho. Primeira parte, uau! Aquilo fala de uma terra. E o texto vai dizer agora na sequência, que vieram as aves do céu e comeram a semente. Parece que é um contrassenso. Se a semente é a palavra, se a semente é a partícula de Deus, como pode o diabo comer isso? Como pode? Na verdade, ele está trazendo uma alerta para mim e para você. Mesmo sendo uma porção divina, a minha parte, a tua parte, meu irmão, é vigiar bastante. Porque se eu não vigiar muito, eu vou arranjar confusão para a minha vida. Sabe o que nossas grandes derrotas é quando a gente acha que está tudo bem? A gente acha que está tudo bem. E às vezes, o que eu vou dizer é muito sério. Sabe onde crente costuma cair? Dentro da igreja. É duro dizer isso, né? Hoje eu atendi uma amada depois da ceia, veio de máscara, nem estava sabendo quem é ela, e nos abraçamos, não posso falar abraçamos, nos cumprimentamos. Eu falei, mas quem é você? Ela tirou, minha irmã, eu estou orando por você bastante. E ela falou assim, pastor, ele confessou, ele se envolveu com uma irmã da igreja, uma obreira da igreja. Ele confessou. Quando? 2019, eu acho, muito antes da pandemia. A gente precisa dizer, Deus, esse negócio é sério. É muito sério. Ele começou na areia. E de repente ele vai para o barco. Deus, tu não tem poder? Por que tu não resolve isso? Não, eu estou dando uma aula para vocês. Eu estou ensinando a vocês uma verdade. Uma verdade que não pode ser menosprezada. 3 lugares nele. 3 lugares para quem está ouvindo. Junto ao caminho. Ele vai dizer que aquela parte caiu. Olha o que ele vai dizer agora. E vieram as aves do céu. E comeram aquela semente. Vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Mas quando chega lá no versículo 10 em diante, ele vai explicar o que é isso. Que ave é essa? E estando só, perguntaram, Senhor, explica isso aí. Versículo 11, e ele diz, a vós é concedido, E ele vai ser quando? E quando chega no versículo 14, ele vai explicar.
O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Mesmo tendo recebido a palavra, ainda não estamos de todo imunizados ou prontos. Temos que vigiar, porque tem um ladrão chamado Satanás que vai tentar roubar essa palavra. Nosso problema é que a gente vem para a igreja, aceita Jesus e diz assim: agora está tudo bem. Agora eu sou crente, estou blindado. Irmãos, não tem crente blindado. Eu vou repetir: não tem crente blindado. Não tem crente blindado. Recebeu a palavra, glória a Deus. E agora vigia o diabo o tempo todo, para ele não roubar essa palavra, para ele não tirar essa palavra de mim e de você. É assim. Não tem crente blindado. Pastor, não tem. Agora, vigia mais ainda, porque agora você sabe que tem um que quer roubar o que você tem. Agora você sabe que tem um que quer roubar o que você tem. Então agora a tua vigilância tem que ser quintuplicada, porque tem um que quer roubar o que você tem. É por essa razão que tem um monte de gente esfriando na fé. É por essa razão que a igreja fora é maior, quantitativamente falando, do que a igreja dentro. Porque as pessoas estão esfriando na fé. Por que razão? Porque o diabo está minando com heresia, minando com divisões, minando com um monte de coisa. Estão ficando em casa, estão se afastando, porque tem um ladrão roubando essa semente. Então você recebeu essa semente, glorifica a Deus, diga: Senhor, me guarda, me esconde. Ele vai dizer: o diabo veio e roubou. Mas veja só, ele fala isso aí na explicação, mas quando ele conta a parábola, ele vai dizer para nós que foram as aves do céu que comeram essa semente. Eu digo para você que os detalhes assim, eles mexem muito comigo. Mas quando chega a explicação da semente lá na frente, ele já vai dizer outra coisa das aves do céu. Capítulo 4, versículo agora de número 31 e 32. Olha só. Vê se isso aí parece que vai dar um nó agora aqui. 31 e 32. É como grão de mostarda. É uma semente que, quando é semeada na terra, é a menor de todas as sementes que caiu na terra. Versículo 32. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu, elas agora não comem mais a semente. Agora elas vêm e se abrigam debaixo. Uau! As aves agora do céu, que ele disse que era o diabo, agora essas aves, elas têm que respeitar isso. Lembra aquele possesso que disse para os filhos de Seva: sabemos quem é Jesus, conhecemos Paulo. Você veio hoje aqui porque Deus quer colocar uma verdade no teu coração, e você vai receber essa verdade em nome do Senhor. Vamos voltar agora para o versículo 16. Da mesma forma, os que são semeados em lugares pedregosos, de pedra, de muita pedra, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição, ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as ambições, as demais coisas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Versículo 20 agora. Mas os que foram semeados em boa terra,
Os que ouvem a palavra e a recebem, produzem fruto. Alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Ele está dizendo que tem beira do caminho, tem pedra, tem espinhos. E ele diz que alguns que recebem a palavra, colocam em prática e a palavra entra, e a palavra ela cresce, e a palavra se relaciona com ele, e ele produz. E ele produz, e ele produz, e ele produz. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia se explica por ela. A palavra explica a palavra. A palavra explica a palavra. Então eu vou dizer para você uma coisa que vai te assustar. A palavra explica a palavra. Ele está falando de 3 lugares: caminho, pedregais e espinhos. E de repente ele vai dizer que há um grupo que recebe a semente. Recebe a semente em boa terra. E ele explica quem é essa pessoa. Que boa terra é essa? A boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Então a boa terra, na verdade, é quem ouve e recebe a palavra, e come a palavra, e a palavra vira uma amálgama dentro dele, ela entra dentro dele. Que terra é essa? Que terra é essa? Se formos entender isso de forma literal, a gente vai dizer uma coisa que é uma heresia. Então, pastor, tem gente que nunca vai ser crente. Nunca vai ser crente. Essa semana atendi uma moça que foi para um centro de recuperação. Menina de programa, drogada, viciada, pensa tudo. E o irmão dela está preso. Eu orando por ela aqui na igreja, ela disse: pastor, visita teu irmão. Meu irmão é uma cobra, meu irmão é serpente, meu irmão é um homem maligno. Eu olhei para ela. Essa era a visão que ela tem do irmão dela. Eu falei: não, mas ele também é carece. Não, pastor, ele não, eu nem falo com meu irmão. E ela também vive no submundo dessa terra. E tem essa visão do irmão dela. Sabe, a gente corre o risco de achar, pastor, então tem gente que não tem jeito. Será? Será que esse versículo 20 é isso mesmo que está dizendo? Não, não é não. Esse versículo 20 está dizendo para mim que a diferença lá da beira do caminho, a diferença dos pedregais e a diferença da área de espinhos, a diferença não foi a fraqueza da semente, mas foi aqueles espaços que não vivenciaram o que Deus tinha para eles vivenciar. Vamos ver a primeira verdade, João capítulo 15, versículo de número 4. Olha esse texto, para a gente começar a entender isso aqui. João 15, 4. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus está dizendo que terra boa, ela não existe por si mesma. Ele está dizendo que a terra fica boa quando Ele está nela. Essa é a explicação de Israel, e quem foi a Israel
vê isso de maneira, meu Deus, que doideira é essa? Você atravessa a fronteira da Palestina para Israel, entra por Elat, por onde você quiser entrar, e você, mas o que é isso? Você vê uma cultura, uma agricultura, tu vê flores e frutos, como pode isso? Do outro lado da rua, é um caos, é uma miséria, e do lado de cá, é um jardim, quase que um jardim do Éden. Como pode isso? Ora, você conhece a palavra, e você sabe o que Deus disse a respeito da terra, você sabe disso, está lá em Gênesis, o que Deus disse sobre a terra, capítulo 3, coloque na tela, Gênesis, olha o que Deus falou sobre a terra. Então quando ele fala, aqui no 4, terra boa, há uma explicação, e Adão disse, portanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, maldita é a terra. Pastor, então, como é que ele falou, a semente caiu numa terra boa? A semente quando vem, e a semente é perfeita, é plena, é pura, é poderosa, é divina, ela vem e ela requer de nós, de mim e de você, que haja um desejo, uma vontade, bem-vindo vem Ele, bem-vindo vem o Senhor, para que essa semente produza essa transformação. Porque se essa semente vem, a semente é boa, mas o coração o coração não aceita, o coração repele, o coração não se entrega, o coração não vai. O problema não é a semente, o problema é aquele coração que não grita com fome, como diz o salmista, minha alma tem sede e fome de Deus. É isso que está faltando hoje. Não basta apenas receber a palavra, tem que desejá-la com toda a força do teu ser, tem que desejá-la, almejá-la, ansiá-la, para que ela produza o que tem que produzir. Ela precisa disso. O Senhor espera isso de mim e de você. Mas quem acho que melhor tratou esse assunto foi o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre esta terra, que ele está dizendo, a minha terra é assim, e a terra é assim dele, a minha, a tua, de todos nós. Ele vai dizer isso, quando ele brilhantemente, ou divinamente, é inspirado por Deus em Romanos capítulo 7, vamos agora para Romanos, eu quero que agora você leia comigo isso, por favor, vamos embora, 1, 2, 3, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o quê? Não tem bonzinho, não tem ninguém bonzinho, não tem, eu vou repetir, não tem bonzinho na terra, bom é só Ele, toda terra é ruim, porque em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vamos seguindo o texto. Porque não faço o bem que quero, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é o que eu faço. Desgraçado é aquele que se acha bonzinho. Bonzinho, não existe bonzinho, nossa natureza, irmão, se não estiver debaixo da palavra e do sangue de Jesus, ela apodrece com uma velocidade doida. É por essa razão que estamos vivendo um tempo de escândalos, onde se viu pensar que pastores mandam matar pastores, que esposa manda matar esposa, onde se viu pensar essas loucuras todas, pedofilia, homossexualismo. Quando se pensou isso? Quando? Soberbas, orgulhos, altivez, títulos sobre títulos, títulos sobre títulos, anéis, joias, aviões, helicópteros. Meu Deus, a natureza é isso, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que eu faço. Quem está falando isso não é um desviado, não é um novo convertido,
é um homem chamado Paulo. Você conhece Paulo? Você conhece Paulo? Não é um neófito, não é um neófito, não é um menino, é Paulo. Quem diz isso é Paulo. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, ele não está dizendo que é uma hipótese, uma suposição. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que... Paulo, não queima o filme, Paulo. Tu é uma santidade. Não faça isso, Paulo. Ele está fazendo isso porque precisa fazer isso. Para falar para mim e para você hoje. Não saia da salmoura. Sabe por que a azeitona, que eu amo, ela vem naquela salmoura? Se tirar dali, ela murcha. Ela estraga, ela apodrece. Sabe por que a carne tem que estar no congelador? Sabe por quê? Você sabe por quê? Para não apodrecer. Pastor, e se tirar? Se tirar vai apodrecer. Simples assim. E se tirar a água da azeitona, ela vai estragar também. Ela vai estragar também. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. É como um vírus. É como um vírus que está aqui dentro, tem que estar controlado. Esse é tal do Covid, é isso? Estão dizendo que a gente vai andar com essa vida o resto da vida? Eu não sei. I don't know. Eu não sei, mas essa coisa, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que doideira é essa? O pecado habita em mim. O pecado habita em mim. Mas pastor, você é crente? É crente sim, mas crente ligado na tomada o tempo todo. Crente tem que estar ligado na tomada. Nós temos aquela calculadora de luz solar, maravilhosa, mas tem que botar o sol sobre ela, senão ela apaga. Tem que botar. Versículo 21. 21, não dorme não, meu varão. Quem está aí? 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está aqui. Já viu aqueles rompantes que acontece do nada? Bum, bum, bum. Já viu isso? Já viu isso? E se estiver me ouvindo, me perdoe. Há uns anos atrás, eu estava dentro do mercado. Dá até o nome, Mundial. Eu gosto do Mundial. Aí eu estou num corredor, na outra gôndola, no outro corredor. Eu te mato, eu vou matar você. Eu falei, meu Deus, é uma briga. Eu não sabia se tinha arma, se não tinha. Deixei o meu carrinho de compra, saí na ponta do pé, até o final da gôndola. Para que lado que eu fujo? Eu não sei quantos tem, qual o tamanho da arma. E quando eu meti a mão no corredor, olhando no corredor para ver a briga, para ver para que lado eu corria, era um diácono da nossa igreja. Um diácono nosso. Ele queria, dizendo que ia matar o cara que bota lá a verdura. Era batata. Ele achou que o cara botou a batata ruim, ele queria uma batata melhor. Aí eu fiquei olhando para ele. Eu te quero de matar. Eu falei, Jesus. Aí eu vim andando pelo corredor. Ele me olhou, pastor. Eu falei, tu vai matar ele, cara? Não, é porque ele está de marra comigo aqui. Eu queria uma batata. Eu falei, tu vai matar ele, cara? Aí o cara ficou me olhando, coitadinho do servente do Mundial. Eu falei, tu não me chama de pastor. Tu não diz que tu é crente. Tu não fala nada. Eu só te conheço em algum lugar. Eu só te conheço em algum lugar. Aí aquela coisa parou. Eu falei, cara, é verdade mesmo? Tu ia matar o cara? Não, é força de expressão. Força de expressão. Tu é um crente, cara, tu é um diácono. Na ceia tu vai estar servindo Santa Ceia. Ah, pastor, mas eu não esperava que o senhor fosse aparecer ali. Problema não seu não, cara. Eu sou o menor do teu problema. Eu sou o menor do teu problema. O teu problema é com o moço do trono. E com o diabo que estava contigo falando aquelas palavras. Esse é o teu problema. Me esquece, cara, me erra. Eu não sou teu problema. Teu problema é quem está no trono. Teu problema é quem está lá em cima.
Então eu acho essa lei, o pecado está comigo. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Irmãos, é o tempo todo assim, sai. Eu fico o tempo todo assim, orando por mim mesmo, sai. Sai. Você leva uma fechada no trânsito, o sangue sobe, eu vou, sai. Aí o cara vem, sai, né? Você arma a seta para entrar na vaga do shopping, aí vem a graça, aí você olha assim, eu vou, sai, é o tempo todo, porque senão você entra naquilo, senão você desce para aquele nível. 24, agora olha só essa cereja, essa é a pérola de Paulo, o apóstolo, ele falou isso. Se Paulo falou isso, e eu e você, miserável homem que eu sou, essa é a autoimagem dele, miserável homem que eu sou, é isso que eu sou, miserável. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele pergunta quem? Sabe quem? Diga palavra, a semente, o cordeiro pascal de Deus. Ele vai nos livrar. Mas como, irmãos? Como? João vai explicar como. Permanentemente em nós. Se você estiver em mim, eu estiver em você, meu irmão, está tudo bem. Quem faz geologia, quem estuda a agronomia, sabe que uma terra ruim, ela pode ser tratada. Uma terra ruim pode ser tratada. Calcário, adubo, irrigação, folhagem. Há uma ciência que muda a terra. Há uma ciência que trata da terra e que melhora a terra. Sabe, eu tenho uma notícia para te dar hoje. Esta é a palavra que muda essa terra. Esta é a palavra que tem que entrar todo dia para mudar essa terra. Para mudar essa terra só tem um jeito, irmãos. Toda a terra, ela está maldita. Mas quando a palavra vem. Quanto tempo? O tempo todo. O tempo todo. Olha que coisa interessante, irmãos. Versículo de 16, ele diz aqui: da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos. Lugares pedregosos. É assim Israel. Israel é um terreno de pedra. Mas é um terreno de pedra que Deus ali com eles mudou e virou uma potência na agricultura. A Bíblia tem resposta para um terreno de pedra, para um coração duro, sim ou não? Sim ou não? Alguém lembra? O profeta Jeremias contou para nós. Ele passou para nós o remédio para um coração de pedra, um terreno de pedra. O problema é que a gente não quer usar. Jeremias 23, versículo 29, coloque na tela. Esse texto é para você marcar com letra vermelha. Eu marquei na minha Bíblia. Você está marcado na tua Bíblia esse texto? Deve marcar. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça o quê? Diga assim, fogo e o martelo. Sabia que, pergunte a quem cultiva, por que fazem queimada? Por que fazem queimada? A queimada ajuda. Ajuda a trazer a vida da terra, a tornar a terra melhor. Essa é uma das razões. A Bíblia diz que o fogo de Deus e o martelo da palavra. Por que, irmãos? Que tem gente que tem anos na igreja e não muda. Falta fogo e falta o martelo, marretando todo dia.
todo dia. Ou seja, é quando a gente está com uma infecção. O que o médico fala? Está com uma infecção, aumenta a dose. Aumenta a profilaxia, aumenta o antibiótico, aumenta a carga, bota mais antibiótico, bota antibiótico aí, e vai aumentando de nível, vai botando aí, para quê? Para matar aquilo que tem que morrer. Cada vez que eu faço um procedimento cirúrgico, esse meu querido dentista aqui, me empaturra de amoxicilina de 500, e fica me perturbando. Pastor, tomou, e tem que tomar, e bota, por que isso? Para matar o que tem que matar. Então, Marcos capítulo 4 é o capítulo da esperança, Pastor, o meu coração é um coração de beira de caminho, eu estou sempre, então a palavra, ela tem que aumentar a dose. Pastor, meu coração é duro, eu sou uma pessoa dura, então tem que aumentar mais ainda a dose. Pastor, eu estou no meio de espinho, eu sou muito, então tem que aumentar mais ainda a dose. Aí João vai dizer, olha, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, aí você vai dar certo. Então, quando é que eu viro uma terra boa? Quando é que eu me torno uma terra, quando eu não vou dizer ficar uma terra boa, quando eu melhoro um pouco, quando eu estou apegado à palavra. Por isso o salmista disse, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quanto amo a tua palavra. Irmãos, uma igreja sem palavra não é igreja, é um ajuntamento de pessoas. Uma igreja sem palavras é um ajuntamento de pessoas. Tem hora que, pastor, eu me sinto com vontade de ir para o céu logo, e hoje foi um dia desse. Da Santa Ceia, eu vi uma pessoa tomando cálice, tomando o pão, e eu sei que essa pessoa fez doidice. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o que faz? Vai lá e diz, minha filha, você vai tomar mesmo a Santa Ceia? Tu tens certeza que tu vai tomar a Santa Ceia? Tu tens certeza? Sabe o que a gente acha, acredita? As pessoas estão relativizando o absoluto. A gente está perdendo a noção. Porque alguém que faz doidice, no sentido moral, devia ter o temor, diz, não vou tomar Santa Ceia, eu fiz maluquice, mas, além de fazer, ainda toma Santa Ceia. Falei, eita, e quando eu li, falei, Jesus, a carne diz assim, vai lá e diz assim, você vai tomar Santa Ceia mesmo? Tu tem coragem, eu não tomaria não. Mas, você vê que a pessoa está anestesiada, banalizou, anestesiou, e isso é uma constante, então quando ele fala a parábola, a primeira parábola mais importante do capítulo 4, ele está tratando de tipo de coração, e ele vai finalizar, diz, olha, só tem um coração que vai dar certo, o que recebe, o que a palavra entra e coloca em prática, aí esse vai produzir 30, 60 e 100, e o resto vai ser consumido pelos espinhos, consumido pelo sol, consumido pelo diabo, consumido por tudo. Irmãos, é tempo da gente mudar. Pastor, o que eu faço? Deixa a palavra entrar. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu botei a palavra. Se a palavra não tiver um lugar dentro de nós, irmãos, nós não iremos à frente. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque daqui para frente a coisa vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais apertada. A gente não está na igreja por causa do louvor, por causa do nada, irmãos, a gente está na igreja porque nós estamos tentando chegar no céu. Nós estamos aqui porque nós estamos lutando para chegar com Ele, para romper, para viver com o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Por que
tu acha que a gente vem para cá no domingo? Podia estar em casa, no sofá, deitado, vendo televisão, sei lá, podia estar em casa, mas estamos aqui. Por quê? Somos obrigados? Não. Por que estamos aqui? Porque nós temos um alvo, e o nosso alvo é estar com Cristo. Esse é o nosso. Ó Deus, e como é que eu faço? Como é que eu faço? Liga com Ele, cola com Ele, se amarra com Ele, se junta com Ele. Aqui nesse texto, Ele vai dizer para nós assim, que Ele vai separar o grupo que está com Ele e o grupo que não está com Ele. Agora, quando você chega lá no versículo 35, vai dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, Ele disse-lhes: passemos para o outro lado. Sabe quem Ele convida? É o grupo que está perto dele. Sabe quem passa para o outro lado e vive a glória dos milagres? É o grupo que está perto dele. Então está muito claro, irmãos, tem um grupo que segue com ele, tem um grupo que vive com ele maravilhas, e tem um grupo que é aquela mistura que saiu do Egito. Lembra? Uma mistura veio. Então hoje nós temos dentro da igreja o grupo, vamos chamar a geral, antigamente era geral, era o grupo, aquele bolotão de gente, e um grupo mais restrito, que vive os milagres de Deus. Qual o teu grupo hoje? Qual o teu grupo hoje? Não, eu sou daqui, eu sou de lá. Não, você não tem que ser de canto nenhum, você tem que ser da palavra, e a palavra tem que estar em você, porque se a palavra não estiver em você, não vou te enganar não, você vai fazer coisas que eu acho que até o diabo duvida. Até o diabo duvida. Uau, você me superou, cara. Você me superou. Por essa razão, Evangelho de Marcos, capítulo 4, 3 lugares, 3 situações, e o Senhor apresenta 3 situações. Discerne o tempo, discerne o local. Opa, isso aqui não está bom. Essa pessoa aqui em casa não está bem. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está legal. Porque senão, você vai se envolver em situações. E por que eu estou falando isso? Que não vai ter controle mais. Não vai ter controle mais. As manchetes estão anunciando tragédias sobre tragédias. Criança que morre com marcas de massacre. Que caiu da cama. Síndica de condomínio, de prédio na Barra, que se envolve numa vida, se torna uma amante de um empregado do condomínio e manda matar um vizinho. Irmãos, é coisa que você diz, mas cara, o que é isso? É um filme de terror que o diretor é o próprio capeta e está desenhando um roteiro? É isso mesmo? É isso mesmo? E você acha que a igreja está diferente? Quando aponta misérias e mais misérias, o que está faltando? Porque o cenário é o mesmo, beira do caminho, pedregais, espinhos. O cenário mudou não, é o mesmo, miserável, é a carne humana. E Paulo diz, olha, eu olho para cá e não vejo nada. Se ele não vê nada, se ele não enxerga nada nele, e os outros? O que você enxerga em você? Quando você se olha, quando você está sozinho, eu sou o cara 10, eu sou 10. É aquele fariseu, Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os outros. Não, eu não sou. É assim que tem muita gente hoje, na casa de Deus, dizendo, eu não sou como eles. Mas Deus está procurando pessoas que queiram viver João capítulo 15. Senhor, vem para mim, entra na minha vida, Senhor, ocupa o meu coração, ocupa a minha mente, ocupa o meu pensamento, Deus, me ocupa, invade dentro de mim, invade, Deus, marca, me marca, é um sal que entra e marca a presença dEle, faz isso em mim, Senhor, porque se não fizer isso em mim, nós estaremos perdendo o nosso tempo. O meu grande desespero, irmãos, é a pessoa não viver o mundo e não viver a vida de Deus. E naquele dia vai ouvir, eu não te conheço, eu não te conheço. Eu quero fazer um convite a você hoje, eu quero desafiar você hoje. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Ele vai dizer que a boa terra é o que ouve e recebe.
A boa terra é o que ouve e recebe. E essa terra que ouve e recebe, ela produz. Ele está no mesmo ambiente, no mesmo território, ele não mudou de país, ele está no mesmo local. Ele está dizendo que há corações distintos. Todo coração, ele é derrotado, caído. Mas quando a palavra entra, e eu deixo ela entrar, eu digo, Deus entra e muda. O poder da palavra vai mudando as coisas. E eu queria desafiar você hoje, a olhar para João, capítulo 15, e dizer, Senhor, é possível ter mudança aqui. Tem esperança para o meu coração. Tem esperança para o teu coração. Queria que você falasse isso com Deus hoje, Senhor, tem esperança para o meu coração. Tem esperança. Tem esperança para mudar o meu linguajar. Tem esperança para mudar os meus pensamentos. Tem esperança. Tem esperança. Comece a falar isso com Deus hoje. Tem esperança. Deus, eu sei que a minha inclinação é a pior possível. Mas quando a tua palavra entra, ela vai mudando, ela vai afetando tudo isso. É uma terra ruim. É uma terra que não produz nada. Mas vão arar a terra, vão colocar calcário, vão colocar adubo, vão colocar. E de repente aquela terra começa a ter uma mudança. Deus quer tratar essa terra. E a palavra quer tratar essa terra. Ele diz que a palavra é fogo e é o martelo. A gente não gosta disso. Quem gosta de ser martelado? Quem gosta de ser martelado? Quem gosta? Ninguém gosta. Mas precisa ser martelado. Eu quero que essa palavra bata em mim. Eu quero que ela bata em você. Passou o tempo de tapinha nas costas. Passou o tempo de é só vitória. Passou esse tempo. Agora a palavra tem que bater. Passou o tempo de passou o tempo. Agora a palavra tem que bater para que a gente, Deus, é inadmissível, irmãos, viver uma realidade cristã dessa maneira. É o exemplo de Eutico, Santa Ceia. Onde ele está? Ele está na janela. Não, irmãos, a palavra tem que bater. Lugar de crente não é na janela, é no altar, é aos pés da cruz. Deus bate, porque se não bater, nós vamos trocar a verdade eterna por qualquer proposta. E Atos 20, 24 diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, não porque é bonzinho, porque a palavra entrou e Cristo vive. E é bonito quando posso dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você entende isso hoje? Eu quero fazer um convite a você, um desafio a você. Eu não sei como é que você se vê. Pastor, eu me vejo na beira do caminho. O que é? Pastor, tem hora que eu estou aqui, tem hora que eu estou lá. Beira do caminho é alguém que está numa paisagem. Ora estou lá, ora estou cá. Pastor, eu estou nos espinhos, tudo, estou sendo sufocado por um monte de outras coisas. Eu sou um cara duro, um coração duro, de pedra. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido, né? Mas parece que toda regra tem exceção. Porque Abigail não conseguiu mudar Nabal. A vida de Abigail não conseguiu marcar Nabal. Aquele homem, ele era tão petrificado, que uma Abigail, dividindo a cama com ele, não marcou a vida dele. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, há um martelo, que se você aceitar, ele vai mudar a tua história. Há um martelo. E diga, Deus, me marca com isso. Me marca, me muda pelo poder da tua palavra. Me queima, Deus. Queima toda impureza, me queima. E isso vai mudar.
Eu quero que você creia nisso hoje. Todo mundo hoje pode produzir 30, 60 e 100 por um. Você pode. Eu vou dizer, você pode. Você pode, você pode, você pode. Você pode, você pode. Agora deseja isso, a minha alma. Tem sede de Deus, como a corça anseia pelas correntes de água. Deseja isso hoje. Diz Deus, ano de pandemia, me muda, me muda, me muda, me muda, me muda. Você entendeu isso hoje? Amém. Curve a tua cabeça, curve a tua cabeça. A gente gosta de ouvir coaches, a gente gosta de ouvir palavras chavões da moda, isso é bom, não é legal? Palavras, né? Palavras bacaninhas, expressões bonitinhas. Não, eu quero que Deus hoje diga, Deus me quebra, me toca, me muda, me transforma. De cabeça baixa como você está, eu quero repetir esse texto de João. Eu preciso que você veja isso. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira. Eu sei que você no teu travesseiro tem dito algumas vezes, eu não mudei, não aconteceu nada. A hora que a palavra começar a entrar em você, Deus, vem rasgando, vem quebrando tudo, Deus. Deus te trouxe hoje aqui para mudar o teu linguajar. Deus te trouxe hoje aqui para mudar as tuas palavras. Deus te trouxe aqui para mudar os teus olhos, o teu pensamento. Nada dói mais que atender alguém que está na igreja há bastante tempo e diz assim, é viciado em pornografia, e você diz, como pode isso? Como pode isso? Como pode? Como pode alguém que está caminhando no arraial de Deus ainda assim? Como pode? Como pode? A primeira, a mais importante parábola. A semente cai. E como Cristo mudou da areia para o barco, quem está na beira do caminho tem que mudar também. Sai da beira do caminho hoje, por favor. Sai deste lugar. Sai deste lugar. E diz, Deus, eu estou me mudando daqui. Eu estou me mudando daqui, porque eu estou discernindo que isso aqui está prejudicial para mim. Sair da beira do caminho é cortar aquela amizade que você tem, aquele amiguinho que você tem, aquele amiguinho, aquele amiguinho, ou aquela amiguinha que está te levando para o inferno. Sai, como diz, chuta aquele laço, essa amizade está infectando você. Essa amizade está te influenciando. Essa amizade está quebrando os valores absolutos e está te colocando aquela pessoa que é gelatina. Toma a decisão hoje. Diz assim, hoje eu mudo, hoje eu rompo com isso. Hoje eu rompo com isso. Pode ser que essa tua amizade seja até um crente que não está bem. Pode ser que essa tua amizade seja um crente que não está bem. E eu vou te ordenar hoje, na autoridade de Deus, afaste-se desse crente que não está bem. Você ouviu o que eu falei? E falo com autoridade pastoral. Afaste-se desse crente que não está bem.
Tem crente do altar que às vezes não está bem. Você lembra de Pedro? Pedro, ele não estava bem. Lá no 21 de João, ele diz assim: eu vou pescar. Vai sozinho, cara. Tu quer ir pescar? Vai sozinho. O problema é que quem estava com ele disse assim: nós vamos contigo. Não vai não. Não vai não. Quando alguém falar para você, eu vou, não vai não. Não siga quem não está bem. Não siga quem não está bem. Agora, quando estiver bem, tu segue. Pedro e João sobe para a hora da oração. Aí tu vai junto. Mas quando não está bem, diz assim, ó, nada pessoal, mas eu vou ficar por aqui. Não tô nessa tua vibe não. Então, não alimente quem não está bem. Não retroalimente quem não está bem. Deus hoje está falando claramente com alguma pessoa aqui. Você não pode, já entramos nesse mês de abril, irmãos. Você não pode ficar desse jeito. E como é que está? Mais ou menos. E como é que está? Mais ou menos. Não, mais ou menos não. Como é que você está? Rompendo, avançando, melhorando, subindo. Você não pode continuar assim. Não pode. Se você reconhece que o teu coração é beira de caminho, você vai dizer, hoje Deus me dá um coração novo. Se você reconhece que teu coração é um coração duro, o que é um coração duro? É um coração que não perdoa, que não libera perdão, que só guarda mágoa, vingativo, em nome de Jesus. Se o teu coração é assim, duro, diga assim: Deus, muda o meu coração hoje. Quebra ele e fragmenta ele, Senhor. Me dá um coração esmiuçado, porque eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Deus vai tratar de você hoje. E as aves dos céus, que deitavam, enrolavam e que fazia tudo, agora elas sabem que você está alicerçado na palavra. Agora elas não podem mais tocar na semente. Agora elas têm que respeitar. Eu estou dizendo para você que o diabo vai ter que te respeitar. O diabo vai ter que te respeitar. O diabo vai ter que saber que você está cercado como Jó estava. O diabo vai ter que saber que você é do Senhor. O diabo vai ter que saber. O diabo vai ter que saber. O diabo vai ter que conhecer você como conhecia Paulo. O diabo vai ter que saber quem você é. Essa é a proposta de Deus para a tua vida. Você compreende isso hoje? Então não basta frequentar a igreja, não basta estar nos cultos. É preciso estar produzindo 30, 60 e 100 por um. É preciso disso. Daqui a pouco, irmãos, a trombeta vai soar, a igreja vai ser tomada e nós vamos para estar diante de Cristo, para o tribunal lá dos galardões. O que nós fizemos? O que você produziu? O que você fez? Você não tem nada para apresentar? Mão vazia? Não acredito nisso. Deus te chamou hoje porque Ele quer mudar a tua história. Você crê nisso? Posso ouvir um amém teu? Coloque-se em pé. Coloque na tela Jeremias 23. Eu quero que você olhe esse texto. Eu quero que você ore esta palavra hoje. Ore essa palavra. Jeremias capítulo 23. É o versículo que nós colocamos. Cadê? Quem está na tela está meio... Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. É como um martelo que esmiuça a penha. Essa penha, essa rocha, é o teu coração, é o meu coração. Estamos com a Austrália, estamos com Moçambique, Estados Unidos. Pastor, eu guardo uma mágoa. O remédio é o martelo de Deus hoje. Pastor, eu tenho uma vingança. O remédio é a palavra de Deus hoje.
Deus trata. Deus trata. Deus trata. Deus trata. Deus trata. Pastor, eu não perdoei até hoje. Deus trata. Pastor, eu não guardei, eu não esqueci o que me aconteceu. A palavra trata. A palavra vai tratar isso. O diabo vai perder essa batalha hoje. O diabo vai perder essa batalha hoje. A palavra vai vir e vai mudar isso. O fogo de Deus e o peso desse martelo de Deus. Deus vai apagar o teu passado hoje. Deus vai escrever uma história nova para você hoje. Deus vai. Deus vai. Ah, se você crê nessa palavra hoje. Deus, esses anos todos, essa coisa aqui dentro, Deus vai, Ele vai quebrar isso. Aquilo que era visível, concreto, virou nada. Lembro quando eu era garoto e fazia cerol para soltar pipa. A gente pegava um vidro e batia naquela garrafa até virar um pó de vidro. Até virar um pó, e a gente pegava aquilo, passava cola e passava ali. Engraçado, né? Aquela garrafa quebrada, arrancava até um dedo fora. Mas aquele vidro assim não. Deus vai quebrar isso aí de você. E diga a Deus hoje, primeiro domingo de abril, domingo da ressurreição, quebra isso. Lembra da palavra? Pedro mentiu, Pedro traiu, Pedro xingou, Pedro fez um monte de coisa, um monte de meleca. Até disse, acabou, vou voltar para a pesca. 3 anos não estava mais, vou voltar. O Senhor vem para ele com o martelo e começa, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes o martelo vai batendo, pum, 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 até que ele se rende. Você veio hoje aqui. Algo no meu coração diz que hoje Deus quer começar uma contagem nova para você. Lembra da Páscoa? Hoje é o início do ano, hoje é o começo, hoje começa hoje, a história começa agora. Eu quero fazer um desafio para você hoje, pastor. Eu ainda estou mais ou menos, uma hora eu estou aqui, uma hora eu caio, uma hora eu levanto, uma hora eu não aguento, eu dou uma escorregada, uma hora. Hoje uma esposa estava aqui, e eu falei com ela, e como é que está o maridão? Pastor, só o sangue. Bota um dinheiro no bolso, vai para cocaína. Fica duro, oração, cara no pó. Botou dinheiro, uma fungada no pó. Que tragédia. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Sabe quem estava no espinho? Eu estava lá. Meu negócio era samba, era bola. Eu estava lá. Maconha. Eu estava lá no espinho. Mas um dia ele disse, homem, é a tua última chance que eu te dou. Eu falei, não, eu acredito, eu vou. Eu não quero pagar para ver, não. Você está aqui hoje, eu sei que você está aqui hoje. Eu quero que você saia do teu lugar, não por mim, mas você vai dizer, Senhor, hoje, essa palavra vai acontecer na minha vida. Hoje, meu coração vai mudar hoje. Hoje, tu vai pegar meu coração e vai mudar meu coração hoje. Tu vai quebrar
essa vingança que está, essa ira que está, hoje tu vai mudar isso, hoje tu vai mudar isso, hoje tu vai mudar isso. Eu quero que você saia do teu lugar agora, não me conte nada, não me diga nada, você vai falar com Deus. Saulo, envolvido num assassinato, perseguindo, batendo, aí Deus pega ele a caminho de Damasco, e usa o martelo, e ele cai, fica cego, e Deus está só batendo, pum. Aí ele vira o servo de Deus. Eu quero que isso aconteça na tua vida hoje. Você hoje vai mudar de fase. Deus vai te fazer hoje um novo homem, uma nova mulher. Eu quero que você saia do teu lugar agora e venha à frente. Você que está aqui hoje, e eu sei que você está aqui hoje. Pastor, eu tenho empurrado a vida do meu jeito, né? Mas hoje Deus vai botar o jeito dele na minha vida. Você entendeu? Você entendeu isso hoje? Eu quero te dar um cumprimento, eu quero te falar contigo, eu quero orar com você. Aonde você está, peça licença, diga para alguém que está perto de você, me ajude, me leve lá. Eu preciso hoje de uma mudança radical. Eu estava achando que não tinha jeito para mim. A gente sempre acha isso. O diabo disse para você isso, que para você não tem jeito. Você é um caso perdido, você está aqui hoje. Eu sei que você está aqui hoje. O diabo disse, você é um caso perdido. Ele é mentiroso. Não tem caso perdido porque não tem terra boa. A terra se torna boa pelo poder da palavra. A terra, ela fica boa por causa da palavra. E se a palavra sair, ela apodrece novamente. Aonde você está? Eu sei que você está aqui hoje. Eu sei que você está aqui hoje. Eu sei que você está aqui. Todos nós, irmãos, todos nós, ou somos espinho, ou somos beira do caminho, ou somos espinho, ou somos pedra. Todo mundo aqui é. É como Paulo vai dizer. Em mim não tem nada bom, não tem nada bom, não tem nada bom. Não, eu disse, não tem nada bom, não tem nada bom, não tem nada bom, não tem nada bom, nada. O que nos faz diferença é o Espírito de Deus, é a palavra dentro de nós. É a palavra na corrente sanguínea, ela entra assim, meu Deus, meu Deus. Deus hoje te trouxe, aonde você está. É aquele antibiótico que se toma em cápsula, mas quando a coisa está mais séria, é na veia, então Deus tem algo assim no sangue, na corrente sanguínea, para entrar em nós, foi tão lindo hoje ouvir Edmeia falar, que o pão vai entrar em nós, e vai, meu Deus, pão da vida, por isso ele disse, quem come e bebe da minha carne, tem parte comigo, essa tem que entrar em nós, aonde você está, eu quero orar por você hoje, sabe, a gente vai pagar o preço, eu quero que você hoje diga, Deus, eu quero pagar esse preço, eu quero assumir isso, Deus, eu quero hoje, é um tempo que Deus está colhendo na terra, já parou para pensar nisso? Deus está colhendo, e nesse tempo que Deus está colhendo, eu diria para você que a melhor coisa que você tem para fazer, é estar toda prontinha, com a casa arrumada, a gente não sabe se pode ser hoje, né? Deus está colhendo, então é melhor estar com a casa arrumada, a casa é essa aqui, arruma essa casa, eu quero que você que está aqui na frente, aproveite esse momento e diga assim, Deus, muda o meu coração hoje, mas muda de forma definitiva,
Como pastor, eu tenho que falar algumas coisas. Sexo idealizado por Deus, só no casamento. Fora do casamento é pecado, é morte. Ah, se você entender isso, se você entender isso. Mas o sexo não é só o físico, há o sexo nos olhos, na mente, no desejo, que também é morte. Que também é morte. Há o sexo virtual, que também é morte. Deus trouxe você hoje aqui para te dar uma boa notícia. O diabo diz assim: você não tem jeito, você não nasceu para ser crente. Já disseram para mim isso um dia: pastor, eu não nasci para ser crente. Não nasceu sim, todos nós. O problema é que a gente tem que tomar decisões. Beira do caminho, espinhos, pedras. Somos todos nós. Mas quando a palavra entra, aquilo que não valia nada começa a mudar. Aquilo que não servia começa a servir. O adubo de Deus, a presença de Deus. Eu quero orar por você hoje.